Fala vascaínos, aqui tá falando é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vamos falar sobre o Souza que assinou contrato com o Vasco da Gama. Tem notícias também de Ramon Dias que tá indo na FIFA pedindo uma indenização do seu contrato. O Vasco tá de olho em uma promessa da base do Santa Cruz. E claro, sobre a volta do Felipe Coutinho para o Vasco da Gama. E também sobre a incrível e espetacular vitória do Vasco em cima do Corinthians. Então vem conferir comigo mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Vamos começar, é claro, pela informação do Souza. O Souza assinou ontem o seu contrato com o Vasco da Gama. Então o vínculo do volante será até dezembro de 2025. O Souza, que é um dos pedidos do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que foi anunciado também, a gente vai falar logo sobre esse anúncio do Felipe Coutinho. Essa informação do GE Vasco, da Emanuele, ela deixou a informação que o Souza está fechado com o Vasco da Gama. A gente já sabia mesmo que essa informação, já soltei várias vezes aqui para vocês, que é um dos pedidos do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho que pediu o Souza e o Alex Teixeira. O Souza, inclusive, vai ter que ralar muito futebol, mostrar muito futebol para a torcida vascaína e para o treinador Rafael Paiva, para conseguir sua titularidade. Porque o Matheus Cocão e o Hugo Moura estão jogando muita bola. O JP entra ali também, tá conseguindo mostrar seu futebol. Então o Souza vai sim ter que jogar muita bola, mostrar seu futebol realmente. Ele que em vários podcasts falou que se ele viesse jogar no Brasil, ele seria um dos melhores volantes do Brasil. Ele falou que tem capacidade sim de ser titular em qualquer equipe. Então vamos ver se ele vai provar esse futebol realmente que ele tem. O Souza que tem uma carreira vitoriosa pela Turquia. Os turcos inclusive gostam muito dele. Então cara, é um baita de um reforço do Vasco. É um dos pedidos do Coutinho. É ele e o Alex Teixeira. O Alex Teixeira ainda não assinou o contrato com o Vasco, eu acho. Então, mas o Souza já tem informação que ele assinou sim. Então provavelmente aconteça o anúncio do Souza pelo Vasco daqui a alguns dias, tá bom? Vamos falar agora de Ramon Dias, o treinador que foi anunciado pelo Corinthians e ele tá no bid do Vasco da Gama ainda como treinador. Ele, o Emiliano, que é o seu auxiliar técnico, filho dele, também está no bid do Vasco. E, inclusive, tá na justiça, infelizmente, tá essa parada de justiça com o Ramon Dias, porque ninguém se sabe qual é a verdade. O Ramon Dias fala que ele foi demitido pelo Lúcio Barbosa. E lá dentro do Vasco eles falam que o Ramon Dias mesmo se demitiu. Então ninguém sabe a verdade. Sei que o caso está na justiça. Então a informação do Atenção Vascaínos. Depois de dias de negociações com o Vasco, em que se acertava a rescisão amigável com as partes, o jurídico do clube se viu surpreendido com a medida de Ramon Dias em buscar a FIFA, pedindo a indenização do contrato e na CNRD da CBF pedindo a liberação de sua inscrição, alegando que o Vasco nem poderia ter contratado Álvaro Pacheco. Então Ramon Dias, cara, a situação do Ramon Dias está na justiça, infelizmente. E aí logo após saiu a matéria do GE Globo, que o jurídico do Vasco pegou depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o pedido de demissão de Ramon Dias. Então o Vasco pegou seus jogadores e funcionários para falar como testemunha que realmente aconteceu, que o Ramon Dias pediu a sua demissão, jogou o cargo. Então ele que está alegando que o Vasco demitiu ele. Então ninguém sabe a verdade. Sei que essa batalha vai estar na justiça, de Vasco contra Ramon Dias. E quem vai ter a razão? E caso tá ali, o clube está preparando juridicamente e acredita ter elementos sólidos para sustentar sua defesa. O Vasco vai exigir que o argentino pague a sua multa. A multa é de 26 milhões. Para quem não sabe, é uma multa muito alta. Então, caso o Vasco vença e prove realmente que o Ramon Dias se demitiu, o Ramon Dias vai ter que pagar do seu próprio bolso essa multa para poder treinar, obviamente, o Corinthians. Vamos falar sobre uma informação de que o Vasco está de olho em uma promessa da base do Santa Cruz. Ontem foi só notícias de Coutinho, o Vasco ganhando jogos, mas a gente não pode esquecer as informações também do dia. O Vasco está de olho em uma promessa da base do Santa Cruz. Essa é a notícia da Emanuele também, do GE Globo. O atacante Vinícius Ora, de 18 anos, estava acertado com a SAF do Vasco antes do afastamento da 777 Partners e segue em monitoramento. Então, o Vinícius Ora, que é uma promessa da base do Santa Cruz, estava quase fechada com a SAF do Vasco, que era 777, mas apesar do afastamento da empresa,
O Vasco ainda continua monitorando o jogador, que o Vasco agora, o Pedrinho conseguiu tirar 777 do Vasco, graças a Deus. Então, mesmo assim, apesar da empresa sair do Vasco, o Vasco continua monitorando o jogador e acha que sim, é uma promessa e que pode dar muito certo no Vasco e futuramente dar render frutos pro Vasco também, né? Vamos falar agora sobre o Coutinho, o nome mais esperado, o nome mais falado durante essa semana pelos vascaínos, por todos os torcedores também estavam nessa esperança do anúncio no Coutinho. O que seria? Essa novela acabou. Coutinho é do Vasco, sim. Então o Vasco fez o seu anúncio ontem, que foi um baita de um anúncio e encaminhou junto com a sua vitória contra o Corinthians. Então, cara, foi um dia especial pro Vasco ontem, pro torcedor vascaíno, para todo mundo. Então, cara, tá todo mundo feliz, todo mundo esperançoso com essa nova etapa do Vasco da Gama. Então, a informação que a gente tem é que o Vasco da Gama soltou a notícia é que vai ter uma coletiva de apresentação do Felipe Coutinho na sede náutica da Lagoa do Vasco. Não tem a presença dos torcedores. Essa coletiva vai acontecer hoje, às 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo da Vasco TV. Então, você pode acompanhar ao vivo na Vasco TV essa coletiva de apresentação do Felipe Coutinho no Vasco. E provavelmente, no sábado, vai acontecer o anúncio do Felipe Coutinho no São Januário. Ainda não temos as informações, mas ao decorrer dos dias aí, a gente vai ter essa informação. E é claro, eu vou trazer aqui pra vocês. E vamos falar, é claro, da vitória do Vasco da Gama ontem. Fiquei muito feliz com essa vitória do Vasco. O Vasco ganhou do Corinthians 2-0 no São Januário. São Januário que estava lotado. Mais uma festa da torcida do Vasco. Isso não é novidade nenhuma. Eu trouxe a informação aqui pra vocês que os ingressos estavam esgotados. E, cara, o Caldeirão tava lindo. Tava uma festa maravilhosa a torcida do Vasco. E os jogadores conseguiram corresponder dentro de campo. Um golaço do Piton, mais um golaço do Sforza de falta também, uma pintura do Sforza de falta para acabar com o nosso dia. Mais feliz que a gente já estava com o anúncio do Coutinho. A gente não pode esquecer, é óbvio, de citar o nosso capitão, o nosso argentino, o nosso Verratti. Cara, que atacante que é o Verratti. Tá jogando muita bola, apesar de que ele não fez o gol. Mas, cara, que bola que o Verratti tá jogando. O Verratti é um dos nossos, é o nosso líder do Vasco da Gama, o cara que faz gol de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu tava falando até com meu pai, assisti o jogo com meu pai, eu falei, cara, parece que o Verratti tem um imã na cabeça. Meu irmão, parece que a bola só vai na cabeça dele. É incrível isso, cara. Onde o Verratti tá sempre bem posicionado. É algo surreal. É algo fora do comum. O atacante que é o Verratti, o nível de futebol que o Verratti apresenta no futebol brasileiro. O Verratti que está disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro também. E podemos citar também 3 jogadores que jogaram muito bem também a partida. Hugo Moura, que está nos surpreendendo. E o menino Adson, que, cara, tá jogando pra caramba. Os últimos 5 jogos dele foi muito bom. Ele tá mostrando realmente por que ele vai daquele dinheiro que o Alexandre Matos pagou nele, que a gente chamou até o Alexandre Matos de maluco, que realmente pagar 30 milhões no Adson era muito dinheiro, mas ele tá mostrando pra gente o porquê que ele veio. E também, é claro, vamos citar o nosso menino Cocão, que tá jogando pra caramba. Eu vi uma declaração do empresário dele, que, pô, quando ele chegou no Vasco, realmente ele era um jogador do Náutico, tava jogando na Série C, e é um jogador que o Vasco estava na época de contratar jogadores bons e tal, de vários nomes, a torcida estava nessa expectativa, e o Vasco acabou contratando o Cocão. E, cara, acabou que é um menino que jogava muita bola, não estava tendo tantas oportunidades com o Ramon Dias, nem com o Álvaro Pacheco ele teve tantas oportunidades. Com o Rafael Paiva ele teve muitas oportunidades, ele tá tendo muitas oportunidades, e, cara, é um canhotinho que sabe jogar bola. É um canhotinho que tem uma visão de jogo espetacular. Ele finaliza bem, tanto que a gente viu no jogo contra o Fortaleza, o golaço que ele fez também no cantinho. Então ele fez um lance hoje, cara, bizarro. Ele deixou o Igor Coronado na merda, O Vasco tá mostrando pra gente como é jogar bola. Esse é o Vasco da Gama que a gente conhece realmente. Então, cara, eu tô muito feliz com esse desempenho do Vasco. E com uma vitória espetacular em cima do Corinthians. E que a gente acabou quebrando o tabu de 14 anos que a gente não vencia o Corinthians, cara. Por incrível que pareça, 14 anos que a gente não conseguia vencer o Corinthians, nem em São Januário, nem no estádio deles. E, cara, o tabu foi quebrado.
Graças a Deus, estava na hora desse tabu ser quebrado. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Vai me ajudar pra caramba, vocês não fazem ideia. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Vocês estão me apoiando pra caramba no canal e eu tô agradecendo sempre vocês, tá bom? Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.